o diamante bruto que está ali assim, na verdade, ele não tem nem que ser lapidado, ele só tem que ser exposto. E o Harrison faz parte desse seleto grupo, digamos assim, né? O Harrison está num nível acima do normal. E aí virou a chave para mim, que ele seria o aluno que eu pedi a Deus, cara. Era difícil, porque, né, eu no exército, novinho. Ele ficava o dia inteiro ela fora. Novinha. E eu também trabalhava. Daí a gente não tinha nada, né? E os pais da gente também. E quando a gente casou, a gente não tinha nem cama, muito. A gente dormia no chão. A primeira coisa que a gente fez foi comprar uma cama. Minha mãe sempre foi também batalhadeira, ela era empregada doméstica na época. Sempre fazia a correria dela, andava de bicicleta para um lado e para o outro, né? Na época que não tinha condição nenhuma, né? Na verdade, a gente diz que é difícil agora, né? Mas naquela época que nós estávamos vivendo aquele momento ali, a gente não via dificuldade. A gente via objetivo, não tem? A gente nunca viu dificuldade, nunca viu um trabalho. A gente via de objetivo e sonho. Um ano e 4 meses de diferença. Aí eu engravidei do Harrison, mas, meu Deus, eu custei até aceitar a gravidez dele. Porque foi assim, né? Já tinha um bebê, porque quando o Eric nasceu, ele era um bebê, né? E daí era 2 bebês. Eu saía com os 2 de carrinho, um em cima e outro embaixo. Aí as pessoas perguntavam, é gêmeos? Eu disse, não é gêmeos, não. Mas era a diferença de 1 ano e 4 meses, né? Mas porque era um bebê. Foi muito bom ter um irmão para crescer com um lado, um amigo, assim, né? A gente tem uma grande história junto. A gente tem pouca diferença de idade, né? E deu pra gente fazer praticamente tudo junto. A gente não parava em casa, né? A gente tava toda a vida na rua arrancando a tampa do dedão, jogando uma bola, brincando, correndo atrás de pipa. Acho que eu tive uma infância raiz, né? Nunca fui um menino rico, né? Nunca tive os melhores brinquedos ou as melhores coisas, mas a gente tinha bastante amizade ali naquela época de todo mundo ia pra rua brincar, jogava bola, né? Corria atrás de pipa. Aí soltando pipa, jogando bola, toda a vida, nunca parava em casa, né? Só nessas brincadeiras. Porque eu acho que da idade deles, eu fiz pipa pra eles, ensinei a fazer pipa. Brincaram muito pipa. Ensinei a fazer aqueles carrinhos de leite ninho, estralador, tudo bolinha de vidro, Eles funda, tiveram infância. tudo tiveram que eu fiz, não tem, eu participei, que eu brincava, né? Eu passei pra eles também. Meu pai nunca teve muito tempo assim pra ele, né? Sempre mais pra nós, fazer pra nós. A vida corrida de batalhador, assim, né? De trabalhador, sempre trabalhou no pesado. Meu pai sempre se esforçou ao máximo. Nunca deixou faltar nada pra nós. Esse é o cara. Sempre batalharam pra comprar as coisinhas pra gente. Kimono, nas trocas de faixa, troca de corda da capoeira. Sempre não dava o melhor, mas não dava o pior. Eles davam pra não deixar a gente dizer que não tem, né? Mas sempre nunca deixaram de faltar, né? Eu me quebrava todo trabalhando pra dar as coisas pra eles, não tem? Eles nunca, como eu digo, eles nunca tiveram as melhores coisas, nunca tiveram, Guga. Eles nunca tiveram o melhor celular, o melhor tênis, eles nunca tiveram o melhor relógio, nunca. Mas eles tiveram tudo. Eles tiveram celular, relógio,
Coisas que eu tinha, eu trabalhava, tipo assim, de segunda a sexta. Sábado e domingo eu trabalhava, que era para comprar as coisinhas para eles. Eu faço muito, cara. Pra deixar ele orgulhoso. Eu quero um dia poder fazer metade do que ele fez pra mim. Ele e minha mãe, não tem... É muito difícil falar. Porque eles vieram do nada. Minha mãe ficou grávida de mim. E eles não tinham onde ficar. Não tinham condições nenhuma. Não tinha informação. Não tinha escola. A gente, vamos comprar o terreno, vamos construir a casa. E assim foi. Assim foi, não tem? E a casa que a gente construiu, me lembro tão bem que a gente vinha final do dia, depois do trabalho. Eu vinha ajudar ele a amarrar os ferros da casa, tá? Eu e ele que fizemos todos os ferros dessa casa aqui. Aí depois os rapazes vieram ajudar eu também. Até eles eram pequenininhos, a mãe dizia, já estão ajudando o Sanderley. Que daí eu jogava tijolo, um pegava e o outro carregava. Ele sempre foi muito educado. Toda a vida estava com a gente, né? A minha mãe, ela foi muito presente sempre. Minha mãe, meu pai. Meu pai menos, assim. Sanderley trabalhava de domingo a domingo. Então eu que levava, né? Perto assim eu que levava. Aí nos campeonatos, as coisas, as trocas de corda, era tudo eu que levava. Ele quase não participou nessa parte assim, né? Porque ele trabalhava muito. Por estar sempre mais trabalhando do que ela, né? Trabalhava mais, minha mãe trabalhava muito também. E fui um pouco criado pela minha avó também. Minha avó sempre esteve presente por eu nascer, por eu me crescer na casa dela, né? Pois meus pais não tinham casa. Então minha avó me ajudou a me criar também, né? Hoje ela tem 91 anos. Meu avô morreu faz uns 4 anos, faleceu. Também foi uma grande perda para mim, porque ele também me ajudou a me criar. Eu senti muito essa perda. Hoje ele está num lugar melhor. Minha avózinha hoje ainda é viva, eu gosto muito dela, ela é minha madrinha também, né? Tá bem lúcida ainda, amo ela também. E eles foram muito bem criados assim, tá entendendo? Porque eu criei também é rígido, né? Já desde novinho, antes de sair, eu dizia, sempre fui bravo com eles, né? A gente sempre respeitou bem o pai, né? Qualquer coisa que a gente fizesse errado era, vou falar pro teu pai. Já mudava a conversa. Então, a respeito disso, sempre teve bastante respeito da parte do pai, né? Quem batia era a mãe, porque quando o pai batia, a conversa era diferente. Às vezes eu fico sozinho pensando, eu fico até com raiva de mim, tá ligado? De tão bravo que eu era pra eles, mas bravo entre aspas, né? Pra deixar eles duros assim pro mundo, tá ligado? Bravo entre aspas, não tem? Mas eles eram a minha vida, né? Quando eles queriam pedir alguma coisa, sabe pra quem eles pediu? Primeiro pra mim. Pra mim, pedi pra ele. Cara, o Alemão sempre foi exigente, né, com eles, né? Sempre quis o melhor deles, mas sempre exigiu muito deles. Correto, né, educados. A educação deles tinha que ser 100% para trabalhar, para fazer as coisas, acordar de manhã cedo, arrumar a cama deles, preparar as coisas para antes de ir para a escola. Chegar na escola, tinha que estudar, tinha que fazer as tarefas. E assim eu passava isso aí para eles, não tem? E sempre foi isso aí, foi dando educação, determinação, disciplina, regra. Meu pai sempre gostou de arte marcial, né? Ele fez Kung Fu quando era novo, sempre gostou, sempre teve apego por isso.
e queria que a gente seguisse o mesmo caminho. Então, por isso que ele botou a gente a treinar com o professor Tucci. O pai era brigador de rua, né? Daí eu acho que ele sempre teve essa vontade de ver filme de luta, sempre teve essa vontade de mostrar pra gente, né? O Harrison chegou na capoeira ali no início, basicamente, do século XXI, nos anos 2000, 2001, por aí, eu não sei precisar bem a data, mas eu penso que foi por aí. Ele era pequenininho e ele não chegou sozinho, a família sempre muito presente. Eu iniciei primeiro porque eu era mais velho, tinha 5 anos, o Eric era 4 anos por aí. Então ele esperou um pouco mais para começar, eu comecei primeiro. Mas a gente começou, na época era no 17 de maio, ali no centro de Iguaçu. Eram crianças calmas, tranquilas, né, que respeitavam, me ouviam bastante e que gostavam de uma das faces da capoeira, que é a que deu origem a toda a luta de resistência da capoeira, que é a parte luta. Uma vez ele levou uma luva de boxe pra capoeira e a gente, botou uma luva ali, cara, que ia se bater, eu e meu irmão, os outros guri e tal. Até que um dia ele prestou pra nós levar pra casa, até que... E como é que foi em casa? Em casa o pau pegou. Botou a luva ali e era 5 minutos sem perder a amizade. E eles davam um soco no outro, né, cara? Mesmo não sendo de capoeira, mas era um tipo de treino para saber, para aprender a esquivar desses golpes e tal. Então a gente usava ali as caneleiras, as luvas, e eles desciam amarretados um no outro, né? E pegavam em cheio, mas eles ficavam felizes. Eles saíam rindo, se abraçavam. Quando eu mandava parar, eles paravam. Então eles se davam muito bem e dava para ver ali que eles tinham esse instinto de lutadores, né? Que depois veio a se aflorar quando eles entraram para esse mundo do jiu-jitsu. Eu sempre gostei de luta, né? Sempre gostei de praticar esporte, luta. Aí dali fui onde tinha uma brecha e quando eu tinha condições de pagar eu ia botando deles. Até que aconteceu esses projetos aí da prefeitura. No começo eu pagava o tudo. Aí mais tarde, depois de uns 3, 4 anos ou mais ainda, sempre fui pagando. Aí apareceu muito projeto de prefeitura, né? Naqueles anos ali, 96, 97, a gente começou a fazer um trabalho nas escolas com uma mensalidade mais acessível, mas ainda assim era uma mensalidade. E isso despertou interesse na prefeitura, mais precisamente na Secretaria de Educação na época. E aí deu certo, eles me contrataram também o meu irmão, China, e a gente começou um trabalho com as escolas da rede municipal. Aí para nós, foi uma maravilha, né? Aí, tudo que eu queria. Natação, eles faziam capoeira, aí faziam judô e começaram devagarzinho no jiu-jitsu. Eu fui chamado para dar aulas de judô em Biguaçu, no município na qual eu vivia, né? E a partir disso, eu entrei num projeto gratuito para crianças e adultos. Isso aí foi muito legal na minha vida, foi difícil, porque a gente não tinha muito apoio, né? Mas conforme foi passando, com bastante trabalho, a gente foi ganhando respaldo, credibilidade e as coisas começaram a fluir. Eu cheguei a fazer karatê pelo CAN, eu fiz escolinha de futebol aqui, ali no BAC, pelo Vasquinho, eu fiz natação na Marlinha Azul, eu fiz capoeira no 17, depois passou pro CAN capoeira também, jiu-jitsu na Asmub e o jiu-jitsu no Patrick também. E tinha pessoas que falavam que mas vocês estão sobrecarregando. Alguns achavam porque que eles faziam muita muito coisa. esporte, não tem? Mas hoje, olha o caminho que eles tomaram. Se eles não tivessem feito ou participado das coisas, de repente eles nem tinham tomado o caminho Mas bom. pelo menos eles estavam intertidos numa coisa boa, tá entendendo? E eles não deixaram de ser criança. E saúde também. A ideia desses projetos é oportunizar a prática para ocupar também o tempo extra classe escolar, né? Ou seja, o aluno que estuda de manhã ele vai
treinar alguma modalidade no outro período, no período da tarde. O esporte é transformador. A prefeitura me ajudou a transformar pessoas que até hoje me mandam recados. Professor, sensei, né? Me chamam de sensei, que é a profissão em japonês. Ei, tudo que tu me ensinou, tudo que eu passei lá no CAN, no Centro de Artes Marciais, no judô, no jiu-jitsu, transformou a minha vida. Hoje essas crianças, até carentes, se tornaram advogados, se tornaram professores, vereadores, sabe? Hoje essas pessoas, as crianças tornaram pessoas boas. Fui com o Patrick. Na verdade, o meu primeiro professor que eu comecei a treinar mesmo foi o Patrick. Foi em cima da casa da minha avó. Tinha um tatame batido de raspas de pneu com uma lona de caminhão, assim, aquelas escrita mesmo, tinha bem simples, não era nada demais, mas era um tatame lá para fazer o que eles queriam. E eu comecei lá no jiu-jitsu. E um dia nós estávamos dentro do carro conversando e nós optamos assim, Silvestre, o que tu acha de nós botar uma academia em Biguaçu aqui? Vamos botar uma academia lá em casa, de repente converso com a minha mãe, ela libera o espaço lá da sala, porque a casa não é tão grande, mas dá de nós fazer um tatamezinho lá, dá de nós conseguir alguns alunos, né? O Harrison começou a treinar com nós aqui, mas com muita determinação, né? Muito determinado, queria aprender mesmo, muito focado. Chegava aqui, eu sentava no cantinho dele ali, ficava prestando atenção ali nas posições, estudava. Não é à toa que ele chegou no que ele chegou, né? A gente adorava, né, cara? Porque tava no meio da família, né? E a gente, como eu digo pra ti, a gente gostava muito da luta, né, da arte. Pô, eu me sentia o máximo, né? Na verdade, pra mim eram meus 2 heróizinhos, meus 2 meninos, né? Algumas vezes eu ia lá dar uma aula, ajudar eles. E comecei a notar os dois. Os dois eram bem quietos, né? Bem introvertidos, bem tímidos. Mas na hora de lutar, eles eram ferozes já. E eu falei, alemão, seguinte, cara, os teus filhos são muito bons, cara. Eu gostei deles. O que tu acha de eles começarem a treinar judô comigo, lá na SMUB? E ele falou, tu tem certeza? Claro, pô, o projeto é gratuito, bancado pela prefeitura, e a gente está crescendo. E eu acho que seria muito bom para eles. E assim eles começaram no projeto comigo, até de uma forma introvertida, mas foram crescendo. Daí o que aconteceu? Eles começaram a se destacar em tudo. Eles começaram a se destacar na capoeira, que ele tem até música. Da macaca, da ponteira e rasteira. O meu sonho é ser jogador de capoeira. Da macaca, da ponteira e rasteira. Meu sonho é ser jogador de capoeira. Aí depois começou a se destacar no judô, que aí começou a competir muito, ter competição. Aí o karatê, que eles tinham começado por último, já ficou de lado. Aí ficou capoeira e judô. Foi uma fase assim, quando eu decidi parar de treinar capoeira, porque eu estava fazendo muita coisa, tinha muita atividade que eu fazia pela prefeitura assim de Biguaçu. Eles tinham bastante incentivo assim, no esporte na época que eu treinava, quando era novo. E aí foi um processo natural, o afastamento dele, ele treinou o tempo que foi necessário, que deu para conciliar com estudo também, né? Porque ele tinha que conciliar judô, capoeira, estudo, família, então... e ainda num período de adolescência, as amizades e tudo mais, então ficava complicado mesmo. E eu tenho certeza que ele fez bem em optar por esse caminho, porque se não fosse isso, ele não teria se tornado o lutador que é hoje. Da SMUB a gente foi para o CAN, que era o Centro de Artes Marciais. E lá realmente eles começaram a florescer. Não só como judocas, mas começaram a voltar a treinar jiu-jitsu novamente e começaram a querer competir. Daí nasceu uma dupla famosa, né? Harrison e Eric. I am not a wave, I'm a monsoon, send her on a way after she
like some hot soup. She break a bank just to get the right picture and it looks great. Ooh, I love the shape, I swear to God it's hard to look away. Prove to me you got it, girl, I gotta see how that pudding tastes. Got me in the comments saying shit I probably shouldn't say. I like girls who earn a bunch, cook me up some lunch, they cook my book, she work for Ernst & Young. Aqui, fazer aqui, pronto, bora. E por eu sempre ser o menor da categoria, esse pessoal nunca deu nada pra mim, né? Então, quando eu botava a mão no kimono deles e eles sentiam o peso, eles, porra. Meu irmão era sempre aquele cara que tu olhava assim, meu Deus, quem é esse cara aí? Vou matar ele. E ele jogava todo mundo, cara. I'm interested in making ends opposed to making friends. Double bags, I've been paranoid, having the safest sex, I'll take the check. Finishing his drink should only take a sec, but Mark just cut me off, he told me that I go on stage and Ele chegou a viajar tudo, na época, viajar de avião, imagina, criança, 14, 15 anos assim. A gente viajou o Brasil, quase o Brasil inteiro, com os atletas de Biguaçu, através desse projeto. Mas eu sempre reparei que eles, pô, tudo que eles iam, eles ganhavam, sabe? Tudo. Mesmo eles pegando adversários até maiores, mais fortes, mais pesados, eles davam um jeito, eles ganhavam a luta, né? E eu fui acompanhando eles no campeonato, assim, quando eu vi, eu pensei, pô, nem me importava mais, assim, nessa questão. Eu já sabia que eles iam entrar no tatame e ia sair de lá com a medalha de ouro, né? Porque, pô, era uma pedeira, assim, eles atropelavam todo mundo. São tudo medalhinhas praticamente do nosso começo, né? Aqui tem uma aqui, ó, muito antiga, ó. Essa aqui foi tá bem acabadinha, né? Que ela se deteriorou, né? Foi o primeiro campeonato que eu tive que eu não tinha categoria. Aí o Harris também não tinha e eu tive que lutar contra ele. Aí naquela época lá ele saiu na melhor. Cara, essa é uma coisa que, sabe aquelas coisas de academia, que quando tu chega lá, tu e teu irmão na academia e todo mundo quer ver vocês se pegarem, né? Só porque são irmãos. A gente nem gostava de treinar um com o outro, não gostava. A gente treinava obrigado, né? Aquelas coisas de... não era de que querer mandar mais e tal. A gente não gostava de treinar, pra falar a verdade. A gente evitava se pegar porque sempre ficava meio sério ali, então... ficava meio uma grosseria dos dois lados, né? Então a gente sempre evitava essa parte de... Na verdade, Silvestre já não botava muita gente junto por causa disso, né? Por causa que podia ficar meio engrossar o caldo ali. O Harrison e o Eric, eles eram assim, muito ligados, a gente via que tinha uma cumplicidade, mas na hora que ia lutar, o pau comia. Eles realmente lutavam de verdade. Isso aí me chamou um pouco a atenção, da cumplicidade como irmãos e amigos, mas da vontade de lutar. Mas eu era bem afrontoso, por mais que ele seja mais graduado, né, por a gente ter praticamente o mesmo nível de... tinha o mesmo nível de luta e tal, os dois sabiam seu limite, então era muito afrontoso, né? Ele foi ao contrário de mim. O que ele foi no judô, eu fui no jiu-jitsu, sabe? Eu me destacava muito mais no jiu-jitsu do que no judô. No judô, eu me considerava bem mais superior do que ele, né? No jiu-jitsu, como não gostava tanto, né? Ele já se sobressaía mais, mas no judô eu me considerava muito melhor do que ele, né? Aí depois entrou o Victor também na parada, aí o Victor também começou a acompanhar eles também, daí foi pro jiu-jitsu também, o Victor também passou pela capoeira, né? Aí foi pro jiu-jitsu também e o Victor, daí eram os três, daí não dava mais de ir de moto, era de carro, que aí voltava os três e voltavam os três, e os três e voltavam os três, não tem? Ele é um irmão mais novo, eu tenho ele mais como um filho assim também, sabe? Eu ajudo o que eu posso ele, eu gosto de aconselhar. Eu vi assim como uma coisa que eu fiquei pensando assim, como é que eu vou entrosar nesse time, né? Os dois já estão tanto tempo juntos, já, né? Eu cheguei depois, mas assim, eles abriram os braços muito pra mim, assim, né? Foi fácil, assim, eu entrar naquele time deles ali, os dois ali me consideraram igual, assim, a sensação, né? De que eu sempre fui muito bem recebido por eles. Começou a carregar ele pro que nós fazia, né?
Aí onde os dois iam, o terceiro ia junto. O que eu puder fazer, eu faço, sabe? Aquela coisa. Meu irmão de sangue, meus irmãos, mato e morro por eles, né? Não, por mais que a gente se brigue às vezes, mas ele também me enxerga de uma forma que ele, né? Ele me enxerga como um pai também para ele, sabe? Desde quando eu comecei a andar na carona dele de carro, assim, eu já me inspirava nele. Desde quando ele dirige um carro, eu já me inspiro. Eu quero dirigir que nem ele. Sempre me inspirei muito nele, assim, a forma como ele lida com as coisas, né? A forma como ele lida com os problemas. O jiu-jitsu, o judô, foi tudo assim, uma maravilha na vida dele. Foi o que transformou eles no que são, né? Que meus filhos não são médicos, mas eu tenho orgulho do que eles são, tá entendendo? Eu tenho muito orgulho do que eles são hoje. Eles têm faculdade, eles fizeram Tem faculdade deles, tem estudo, tem a profissão deles. Eles são formados em eletrotécnico. E meu pai conseguiu um estágio para mim na empresa de eletrificação, que foi meu primeiro emprego na época, e já direcionado para a minha formação que eu estava fazendo no curso técnico. Então, daí de manhã eu ia para o estágio, da tarde eu ia para a escola técnica e continuava na mesma rotina de judô, depois jiu-jitsu. E seguiu isso por mais uns 2 anos, assim. Então, até que eu me formei na escola técnica e o estágio acabou e eles me contrataram nessa empresa pela formação que eu estava tendo. Eu comecei no estágio, eu tinha 17 para 18 e quando eu completei, eu já estava com 18, eu comecei a trabalhar. E aí aquela coisa de namoradinha, de ter dinheiro para sair com ela. Eu já namorava na época a minha esposa hoje. A gente ficou bem amigo e tal, mas a gente começou assim a conversar e tudo mais. Ele já tinha 18 anos, na época que ele fazia judô. Aí ele terminava do judô ali com meu pai e ele ia pro jiu-jitsu já lá na superação com meu pai junto. Então a gente começou a ter mais esse contato quando ele já era assim 18 anos, por aí. Ela também foi um grande ponto de eu não ter parado da luta também, por conta de ela estar sempre comigo ali e tal, por ela ser filha do professor, né? Eu vi os dois crescerem juntos no tatame e florescer um amor entre eles. Aí o resto ia pro judô todo bobinho, passava um perfume que antes não tinha isso, era só desodorante, não ia. Aí já começou a ir todo arrumadinho, eu lembro que ele ia com a camiseta do 1000 gol do Romário, todo bonezinho pra trás. Aí ele ia todo arrumadinho, porque ele sabia que a Mayara ia estar lá, então todo bobo, né? Imagina, primeiro namoro, todo bobinho. Eu lembro muito bem quando ele veio pedir a minha filha em namoro. Isso foi lá no CAN, lá em Biguaçu. Daí já ia todo cabreiro, né? Tá, e agora, cara? Meu Deus do céu, como eu vou chegar lá? Daí eu sei que um dia eu cheguei antes do treino ainda, burro, tá ligado? Pra ele matar depois no treino era fácil. Aí eu lembro que a gente, antes do treino, o Harrison foi lá, antes do treino, foi lá e pediu pro meu pai, eu quero namorar com a tua família, com a tua filha, eu posso? Daí eu acho que ele liberou, né, certo rio, pediu pra cuidar de mim. Daí, pô, Sensei, não, tô assim, tô ficando com a tua filha, acho que tu já sabe, pô, eu gosto dela, eu queria ver se tu deixava namorar com ela, né? E eu nem tinha falado com a Mayara, meu Deus do céu. E ele chegou todo acanhado e falou, Sensei, eu preciso falar um negócio contigo. E baixou a cabeça. Falei, eu já sei o que tu queres, mas tu sabe da responsabilidade que tu vai ter? Aí ele olhou para mim, sei, ela é minha filha, meu tesouro, e você vai namorar ela. Então, eu falei assim, se você fizer mal, você vai ter que se mudar de país. Algo assim, né? Meio para assustar ele, na brincadeira. E aí, no outro dia, ele já apareceu com a aliança lá na competição. E foi engraçado que ele nem me pediu, ele só chegou, botou a aliança no meu dedo. E a gente tá namorando. Aí a gente saía junto, mas meu pai tinha que estar junto, a gente tinha que namorar na sala. Não podia ser muito... Meu pai sempre foi mais ciumentinho comigo. Então eu tinha aquela coisa, eu fui militar por muitos anos, então eu tinha aquela coisa de militar, eu aprendi no judô, lá no old school, a gente traz isso para nós. E ver os dois crescendo juntos no tatame e depois fora dele,
também foi algo muito bacana para mim. Isso aí meio que juntou o útil ao agradável, né? Imagina, quem não quer que a sua filha namore, case com o seu melhor aluno? Quem não quer isso? Entendeu? Então, para mim, realmente foi muito bacana. Foi assim, eu sempre agradeço a Deus e peço que eles continuem vivendo firmes e felizes pelo resto da vida. Eu nunca tinha namorado assim alguém antes dela, então foi tipo meu primeiro amor e acho que vai ser o último. Mulher da minha vida. Meu pai sempre apostava assim no Harrison, né? Sempre falava até pro pai dele, não, teu filho, né, vai ter um futuro, teu filho, realmente eu vejo ele campeão. E aí eu sempre ia nas competições com ele, né? Aí eu comecei a ver que ele realmente, nossa, tipo, parece que ele ia lutar, ele brincava assim com os adversários, e ele não fazia careta, não fazia força, parecia algo assim tão natural, né? E ele fazia com muita facilidade. E aí ele começou a fazer isso na faixa branca, né? Aí se destacou na azul, foi pra roxa. E aí a partir do momento que eu vi que roxa, assim, que ele começou a realmente a ganhar campeonatos importantes. E um dia treinando, a gente treinava muito. E um dia nós treinando pesado, eu amassando ele, aquela coisa toda, daqui a pouco ele tirou do nada, me finalizou. Quando ele me finalizou, compadre, eu pensei assim, meu Deus, muito faixa preta não me finalizava, muito cara bom não me finalizava, entendeu? E um aluno meu, faixa roxa, novinho, me finalizar, meu irmão, foi algo assim surreal. E aí virou a chave para mim, que ele seria o aluno que eu pedi a Deus, cara. Uma noite, estava garoando e eu falei com os dois, assim, Harrison, Eric, vocês dois têm um futuro brilhante pela frente. Eu tenho certeza que vocês vão crescer e vão começar a competir e ganhar. E foi o que aconteceu. Mas nesse sentido, o Eric ficou um pouquinho para trás. O Harrison começou a ter um destaque maior. Meu irmão era para ser tanto campeão quanto eu, sabe? Ele acabou parando, desistindo, perdendo um pouco a vontade disso no meio do caminho. Eu não me lembro como foi exatamente o meu acidente, mas eu tava correndo e meu pé quebrou em 2 lugares. Porque eu sempre fui acima do peso, né, meio fortinho, então não sei o que isso tava com o osso fraco. Não sei dizer como é que foi 100% do meu acidente, mas isso aí que marcou, né? Eu fiquei muito tempo afastado. E tinha esse peso todo, cara, ele tava vindo numa cirurgia, não conseguia fazer exercício, nada também. Trabalhava sentado, então foi tudo um acúmulo de coisa assim. E o Eric foi se distanciando nessa parte de competição, embora eles lutaram muito tempo juntos, tinham aquela cumplicidade ainda de irmãos, de parceiros, mas o Harrison aos pouquinhos foi se destacando. E isso culminou quando eu vim para a América, ele era roxo ainda. E eu precisava de um sucessor para dar aula no meu lugar, nessa academia, na superação. E eu falei com o pessoal, na época eu falei até com o Thiago Tavares, eu falei com o pessoal, pô, eu preciso de um sucessor, falei com vários amigos meus, e eu levei ele para treinar com o pessoal de alto nível. E o Harrison fez, assim, fez bonito demais. Ele se mostrou o que era. Ele realmente mostrou a face dele. O Silvestre sempre levava ele aos sábados, alguns treinos esporádicos, no treino principal lá para a gente treinar. Então o Harrison sempre foi muito duro. Sempre, eu lembro que ele chegava assim, era o faixa azul que até os graduados não queriam treinar, porque era um faixa azul duro demais, entendeu? Era um faixa azul que se desse mole, o faixa azul bem complicava. E aí eu lembro muito bem que eles disseram, cara, gradua o Harrison. E ele só tinha 1 ano de faixa roxa.
E eu graduei de faixa marrom e deixei no meu lugar na superação. E aí começou uma nova história. E eu comecei a dar aula, eu dava 3 vezes por semana e eu trabalhava todos os dias e à noite, quando eu não ia dar aula, eu queria competir em um campeonato importante, meus alunos assim não tinham muito treino para mim ali, né, era uma galera mais, treinava por hobby, galera mais velha assim, não que não tinha um pessoal assim que dava o treino, mas não de nível competitivo, né, de competição. Então daí eu ia terças e quintas ali treinar com o Bortoluzzi. Ele dava aula, o Silvestre foi embora, ele ficou dando aula no Espaço Silvestre. E aí com a pandemia, o espaço que o Silvestre dava aula, que era na superação, fechou. E o Harrison veio treinar comigo, daí em tempo integral. E foi onde eu queria mais a parada, né? Na faixa roxa ali pra marrom, que eu comecei a querer lutar as coisas maior, que começar a ganhar uns títulos maior, querer disputar um mundial, mas nunca desapegando do meu trabalho em tipo, vou querer lutar lá, mas eu tenho que continuar pagando isso, porque não tô ganhando de lugar nenhum, né? Eu tenho que pagar essa minha viagem, né? Então, aí eu consegui com algumas empresas doações, aí fizemos um carreteiro, eu botei a mão na massa, vendemos bilhetes, e aí ele foi, a primeira vez, né? Eu consegui uns alimentos ali, aqui, uma cozinheira aqui no restaurante lá, ela cozinhou para nós. E fizemos um evento lá, arrecadamos uma grana e foi isso que pagou minha passagem. Daí eu tinha meu salário lá que eu juntei, que não tinha um patrocínio de dinheiro, era nós, minha família ali me ajudou, o dinheiro que eu tinha de férias, comprei uns dólares e fui lá na cara, na coragem. Eu tinha poucas condições, mas as poucas condições eu ofereci a ele. Ele fez vários trabalhos no Brasil, fizeram rifa, conseguiu apoio. Era sonho, eu assistia no YouTube assim as lutas do mundiais assim, os caras sendo campeões, consagrando, e eu falei, cara, eu quero isso pra mim, eu quero estar lá, quero viver isso. Eu pensava isso, cara, eu queria muito. E quando acontece assim, tu nem acredita, sabe? É surreal. E ele veio para realizar um sonho que não era só dele, era meu. Ver um aluno meu num pódio mundial, adulto. E foi o que aconteceu. Já senti aquela sensação, falei, porra, Sensei, tô me sentindo bem, cara. Amanhã vai ser o meu dia.
Assim eu falei. E daí, pô, aconteceu, finalizei todas as minhas lutas assim até a final. E a final foi contra um atleta que hoje é uma referência mundial, que é o Kainan Duarte. I got the time today. I'm looking for all of the fades, want all of the smoke. All of my goals inside of the scope. I'm taking the hill, then coming for more. Woke up, didn't even stretch. I'm placing. Eu lembro muito bem que quando a gente chegou na final, ninguém conhecia o Harrison, ninguém me conhecia. Eu era novo aqui na América, a gente não tinha nome ainda. E eles começaram meio, não debochar, mas fazer caso. Quem é esse cara? Como é que ele chegou na final? Quem é esse alemão? Pra onde ele ia assim, ninguém me conhecia, né, cara? Quem que é esse bicho aí? Cheguei na final do Mundial, ele todo desconfiado, porque já vim ganhando dos caras que chegaram nas finais em todos os outros grandes campeonatos que eu nem conseguia ter acesso, tipo, muita grana, muito investimento, muito tempo que eu tinha que trabalhar todos os dias, então não era, eu tinha que programar para ir em um campeonato assim grande. Aí no corner dele assim, ó, era Galvão, os Mendes, todo mundo, ninguém me conhecia, né? E acabou a luta assim, foi uma guerra, foi um lutão. E eu perdi por 2-0, assim, uma vitória, tá? Perdeu para ele, mas ficou em segundo lugar. Algo maravilhoso. Um segundo lugar no Mundial, coisa que nenhum atleta de Biguaçu tinha conseguido. Então, após esse vice-campeonato mundial, o sonho de ser atleta no Harrison entrou no coração dele e também no meu. Quando a gente viu ele estava aqui de novo para lutar mais uma vez o Mundial como faixa marrom. E mais uma vez ele lutou super bem, finalizou várias lutas e chegou na final. Plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. Plastic bars from a copy my steel. Got my heart no. Eu cheguei no Mundial lá e já foi coisas novas assim, sabe? Mas eu já tinha vivido um pouco do ano passado, então. Mas a sensação, a vontade de vencer, aquela chama ainda tinha dentro de mim, né? De, pô, tô aqui de novo. Né, esse ano vai ser meu ano, pensando assim. E eu cheguei na final do Mundial novamente. Né, lutei com um rapaz aqui do Rio Grande do Sul também. Depois disso a gente já se enfrentou várias vezes. Só que na final lá ele ganhou de mim por 2-0 também. Logo após isso a gente pegou a faixa preta e foi lutar um campeonato. E ele também estava de faixa preta. E é a primeira vez que a gente ia lutar depois disso, né? E eu finalizei ele, cara. Primeira vez que a gente lutou assim pós-mundial. Então eu recuperei ali meu título pra minha cabeça. Foi muito legal assim, porque a gente quer isso, né, cara? Querendo ou não, foi o cara que foi campeão mundial no ano que eu lutei. Então a gente se enfrentou logo após ali quando pegou a faixa preta. E eu ganhar dele finalizando ainda. Isso foi bem legal, assim, sabe? Depois disso, aqui mesmo, eu graduei ele a faixa preta, que é um dos dias também mais emocionantes da minha vida como professor.
vou pegar faixa preta e dá pra ser faixa preta. Não, minha parada não era essa. O meu objetivo mesmo era ser bom de jiu-jitsu, sabe? Ser um campeão, ser um vencedor, ser um exemplo, ser um cara que motiva, um cara que vai... As pessoas vão falar assim, pô, aquele bicho ali, ó, é foda, o bicho é duro, olha só, o bicho batalha, o bicho merece, sabe? Porque formar um aluno faixa preta já é uma alegria emocionante, é algo assim, realizador para um professor, para um sensei. Imagina alguém que tu ama como filho, que era namorado da minha filha na época, e que eu apostava todas as fichas, e um atleta de nível mundial, como ele se transformou. E a faixa preta é consequência, é o que eu falo. Ter uma faixa preta é diferente de ser faixa preta, sabe? Faixa preta tu pode ir ali numa loja ali comprar, botar na cintura, bater uma foto, não, tu não merece, sabe? Tu ser é diferente de ter, sabe? E a gente pensou, partindo do propósito, pô, se ele sem treinar integralmente, sem se dedicar total, ele foi 2 vezes vice-campeão mundial, como ele seria, certo, como atleta? O Harrison sempre trabalhou, né? Ele treinava 3 vezes na semana, porque era segunda, quarta e sexta os treinos lá na Superação. 1 hora, 1h30. E às vezes faltava e nem sempre ia, e ele sempre se destacou assim nas competições. Então eu pensava, nossa, imagina se o Harrison tivesse um apoio, né, realmente um treinador personal, né, um nutricionista, um fisioterapeuta, um psicólogo, tudo assim de bom e de melhor. Eu acho que ele estaria num lugar muito mais alto que ele está hoje com o que ele tem, né. Eu falava muito pra ele, porque uma coisa que a gente não percebe, cara, muitas vezes a gente deixa de fazer ou tenta de correr atrás de um sonho com medo daquele sonho não dar certo e a gente perder o que a gente fez no passado, né? Então ele tinha uma profissão estável, um bom salário, só que, cara, se ele não tivesse caído de cabeça e virado atleta, ele ia ficar com um fantasma na cabeça dele, pô, e se eu tivesse virado atleta, será que eu teria sido campeão mundial? E se eu tivesse virado atleta, será que a minha carreira no jiu-jitsu tinha chegado no patamar que está hoje? Sabia que é difícil, eu não saberia como ajudar ele de uma forma assim total financeira, que também na época ainda não estava estabilizado aqui. E como a minha filha ia reagir, como a família ia reagir, como todos iam reagir. E construir uma família que às vezes me preocupa, né? A questão realmente financeira. Que a gente sabe que ser atleta aqui no Brasil, a remuneração não é tão boa, né? Ele recebe algumas bolsas até do governo, que aliás ainda algumas estão atrasadas. Então imagina tu sobreviver, manter uma família com uma bolsa que às vezes nem 100% é garantida. E eu falando, Harrison, tu não pode perder tempo. E ele ganhando medalhas de nível internacional, fazendo bonito aqui na América. Minha vida eu dediquei sempre à luta, sempre, desde criança, então eu tinha que me dar esse privilégio de tentar, né? E conversei com meus pais, eles não aprovaram a ideia. Na verdade foi assustador, né, cara? Porque é um serviço bom. Até hoje ele fala. Até hoje eu ainda fico assim, não tem? Ele, querendo ou não, ele trabalhava no pesado, assim, né? Ninguém sabe, mas ele cavava poste, levava poste, trabalhava no pesado, madrugava, às vezes não comia direito, né? Não fazia musculação direito, como eu falava, treinava 3 vezes na semana, chegava lá e era campeão. Aí eu falava assim, meu Deus, como é que ele consegue fazer isso? Como eu te falei, todo mundo se matava, pesava a dieta certinho, ele ia lá, comia lanche, comia isso, comia aquilo e era campeão. Então eu digo que o Harrison, assim, é fora da curva, tem um talento, eu acho que ele nasceu pra ser atleta, assim, de jiu-jitsu, sabe? E o olho dele brilha, assim, lutando, fazendo o que ele ama, assim. Então eu apoio ele 100% no que ele faz. Então, cara, eu falei pra ele, é aquilo que a gente falou da mudança, né? Toda mudança tem as suas vantagens, digamos assim, né? Toda mudança traz uma coisa boa. E eu incomodei ele demais para ele virar atleta, 100% atleta, focado no atleta. E a gente fez um trabalho com ele a longo prazo, né? A gente ficou 1 ano quase com ele depois que ele virou atleta. No outro ano, os resultados dele foram muito melhores, a gente conversou sobre isso.
E assim começou uma saga de incríveis lutas, uma saga onde ele começou a ganhar vários campeonatos, a se transformar no atleta de high level, de nível mundial, realmente na faixa preta. E depois disso foi só progresso. Comecei a lutar aí para todos os campeonatos grandes de jiu-jitsu. Comecei a lutar todos os campeonatos do calendário. Não todos, porque ainda assim era muito caro, né, para viajar, mas já conseguia lutar muitos outros campeonatos que eu não conseguiria quando estava trabalhando. E consequentemente o meu jiu-jitsu também deu um levante muito grande, porque eu estava conseguindo me dedicar 100% ao jiu-jitsu. Então fazia a parte de preparação, de fisioterapia, de preparação física, né? De maromba ali, e treinos de jiu-jitsu. A parte física dele é muito forte para a categoria. E a parte técnica também, cara, é diferente. Tu lutar com o Harrison, treinar com o Harrison, é diferente de tu treinar com outras pessoas, com outros atletas, inclusive de nível mundial, né? E treinar com o Harrison hoje em dia pra gente, cara, é motivo de alegria e privilégio, né? Porque não é em toda a equipe que a gente tem medalhista europeu, não é toda a equipe que a gente tem medalhista mundial. Fala, galera. Primeiramente agradecer a organização do evento, né? Aos mestres aí por estar me indicando. Isso não é feito do ano para o outro, isso é uma longa jornada, né? Já venho batalhando há muitos anos aí para ser reconhecido no cenário. Graças a Deus eu estou vindo de bons resultados aí. Hoje eu sou número 1 do Brasil, número 4 do mundo. Tive uma temporada aí de campeonatos fortes, um atrás do outro. Acabando tendo que dar uma parada agora por motivo de saúde, para voltar pro ano que vem conseguir melhores resultados do que esse ano passou, hein? É isso, valeu, galera. O europeu, que é em janeiro, daí depois vem o Pan-Americano, que é em março ali. Logo em seguida vem o brasileiro, que é abril, maio, e depois vem o mundial, que é em junho. Então, o calendário dos principais campeonatos são esses. E ano passado eu consegui fazer todos e consegui esse grande slam, que é a medalha no brasileiro, no europeu e no mundial. O mundial de 2024, o europeu de 24, Pan-Americano 24 e Brasileiro 24 também. Se apertar, cada uma medalha dessa daí sai sangue, suor e lágrima. E eu tenho certeza que as pessoas, quando lembrarem do Harrison, no futuro, lembrarão daquele projetinho lá da onde ele saiu. E saberão que aquele projeto, que era pequenininho, se tornou grande, ele tem que ser mantido. As prefeituras têm que manter. O governo tem que auxiliar. Os pais têm que acreditar. Acredite no seu filho. E como eu disse, cara, de novo, orgulho porque a gente sabe de onde ele saiu, como ele chegou ali. A gente sabe de tudo isso aí, assim, a dificuldade que foi, como ele treinou, como ele batalhou. Eu desejo todo dia, eu peço que ele seja esse campeão mundial e traga esse título para cá para nós, para nossa família e para a família Ataque Duplo. Né? Que ele saiba que eu tô sempre torcendo e apoiando ele nessas paradas. Cada vitória dele é uma alegria que ele traz e que em breve ele vai ser o
futuro campeão mundial e a gente vai poder comemorar aqui em Biguaçu, certamente fazendo uma grande festa para ele. Que futuramente ele alcance os objetivos que ele tem e que a gente possa construir a nossa família junto e que dê tudo certo, não importa se é aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, o importante é que a gente esteja junto. Eu quero ver ele crescendo, porque a vitória dele, sabe, tu entende quando alguém ganha e você sente que ganhou junto? Você entende quando alguém perde e você sente que perdeu junto? Você entende que quando alguém está feliz, você está feliz junto? É o que eu sinto por ele, entendeu? É esse tipo de amor que eu tenho por ele. E cara, ele tem tudo para ser campeão mundial. Basta ele querer, ele fazer o trabalho que tem que ser feito para ser campeão mundial, ele pagar o preço para ser campeão mundial. E, cara, é isso. É uma satisfação muito grande eu poder trabalhar com ele e poder fazer parte da trajetória de atleta dele. Quem está no caminho, na trajetória para isso, com certeza já sonhou, sabe? E quando tu sonha, para realizar é só a ação, né? Só tu continuar fazendo o que tu estás fazendo, se dedicando o máximo. E que eu sei que vai chegar. Essa hora não tá longe, esse dia vai chegar. Eu quero ser um bom pai, né? Eu quero ser um bom marido, quero ser um bom irmão, bom amigo, quero ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa, sabe? O resto é consequência. O que importa pra mim vai ser sempre quem tá do meu lado, quem sabe o que o cara passa, que a gente vive, né? Um sonho mesmo é isso, né? De construir uma família, ser bem sucedido assim na vida, não só no tatame, né?